nossa história, o Senhor, ó Deus, nos deixe cair no erro, Senhor, de fazermos vínculos políticos, ó Deus, porque nós entendemos que a igreja é do Senhor, que é o Senhor quem cuida da igreja, é o Senhor quem zela de cada um de nós. Nós oramos e abençoamos os políticos, ó Deus, oramos e pedimos a direção do Senhor nas eleições para que o povo saiba votar. Mas te pedimos, ó Deus, longe esteja de nós transformarmos o púlpito, que é o lugar sagrado, em um local de propaganda, Senhor, em um local onde muitas mentiras são proclamadas, como nós vemos nas propagandas políticas. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a estarmos livres de carregar esse erro sobre nós, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Vamos comentar a respeito de pastores políticos, e negócio ferveu, tanta gente falando, alguns ficaram bravos, disseram que não, que se entrar o nome de Deus na política, ele muda a história do Brasil. É gente que não lê Bíblia, se lesse Bíblia ia ver que a história não vai ser mudada, que Jesus precisa voltar. Amém? Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Amados, de vez em quando Deus faz umas coisas tão interessantes comigo. Deus, às vezes, ministra palavras no meu coração que são um verdadeiro susto. E eu fiquei preocupado em pregar essa mensagem aqui. Passei essa noite em oração, falando com Deus, perguntando para Deus se Ele me autorizava a mudar a mensagem. Eu prego isso aqui outro dia. Eu disse, não, só vou pregar isso amanhã. Tá bom, Deus mandou, eu vou obedecer a voz de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo muito sério no teu coração. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na mensagem que vai ser ministrada, porque muitas vezes, amados, nós precisamos entender de forma correta a palavra do Senhor. Para quê? Para que sejamos plenamente abençoados. Amém, queridos? Eclesiastes, depois de Provérbios, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu já vi algumas pessoas pregarem sobre esse versículo, e quando Deus falou comigo alguns dias atrás sobre esse versículo, eu fiquei grato a Deus, porque Deus ele é Senhor. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos acharam? Diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, é tudo vaidade. Amém? Queridos, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu vou compartilhar ainda alguns outros textos com você, Deus falou algo muito forte no meu coração, e eu dei um tema para essa mensagem. E o tema da mensagem dessa noite é valorizando atitudes simples e momentos importantes. Eu vou falar e você repete comigo bem alto. 1, 2, 3. Valorizando atitudes simples e momentos importantes. Amém? Você precisa aprender a valorizar atitudes que são simples e momentos que são tremendamente importantes na nossa vida, como homens e mulheres de Deus que somos, como seres humanos. Nós temos a dar valor, aprender a dar valor. E aí o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Eu não sei qual é o momento que cada um aqui tem vivido. Eu achei interessante porque todas as vezes que eu coloco uma palavra no meu coração, vinda da parte de Deus, eu começo a estudar, começo a meditar, e eu fico prestando atenção no culto. E eu percebo que durante o culto, louvores e algumas coisas que a pastora Bíblia fala, tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar. E aí, amados, quando nós olhamos Eclesiastes, esse livro foi escrito por Salomão, pregador. Olha só que interessante, Salomão, que era um pregador, ele foi um homem que meditou profundamente sobre a vida humana. Salomão teve um período da sua vida muita prosperidade, muita riqueza, muito sucesso, muita honra, muita dignidade. Mas
houve um determinado momento da sua vida, Salomão deixou de olhar para tudo isso, e ele passou a olhar para a vida humana, ele passou a olhar para a sua própria vida com uma outra ótica, com uma outra visão, tá? E aí, Salomão chega a uma conclusão, ele conclui isso aqui, ó, tudo é vaidade. Quando nós pensamos em vaidade, e eu já vi muita gente usar esse versículo para pregar contra usos e costumes, né? Pregar contra coisas que as mulheres usam. A mulher mais sofredora na igreja sempre é a mulher, né? Porque o pessoal pega esse versículo e desce a marreta, né? E aí fala de vaidade. Só que você pegando o texto original e você indo buscar o dicionário bíblico, a palavra vaidade, ela é encontrada traduzida como ilusão. Ilusão. Algo que ilude. Diga para quem está do teu lado, vaidade é ilusão. É ilusão. Vaidade é tudo aquilo que ilude. Vaidade é tudo aquilo que ilude. Está entendendo? Olha só, quando nós olhamos para isso, e nós vemos Salomão escrevendo sobre isso, dizendo vaidade, tudo é vaidade. É porque esse homem chegou à conclusão de que as conquistas humanas, naturais, as realizações humanas, se tornam absolutamente nada diante de coisas que seriam e são tão importantes para o ser humano. E aí eu quero compartilhar algumas coisas com você, e você vai prestar muita atenção. Muitas vezes nós achamos que o que estamos fazendo é correto, a maneira como estamos agindo está correta, mas na verdade isso se torna uma falsa ilusão. Por que falsa ilusão? Porque quando eu olho para Deus, eu encontro na pessoa de Deus um Deus simples, um Deus que ama a simplicidade, um Deus que ama um homem e uma mulher que tenha o prazer de servir e amar esse Deus, colocando esse Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero ir com você lá no Salmo 39. Se você puder, abra a sua Bíblia aí. Salmo 39. Salmo 39, versículo 4, 5 e 6. Eu quero que você preste muita atenção. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Aí vem da palavra ilusão. Na verdade, todo homem anda como sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Amado Salomão, chega num ponto da sua vida, ele olha para a sua vida, ele olha para a sua própria vida, e ele chega a uma conclusão: de tudo que eu consegui, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu realizei. Se você prestar atenção e você ler o texto sobre a história de Salomão, você vai ver que houve um dia que alguma rainha foi visitá-lo, e essa mulher foi visitar ele, e não só foi visitá-lo, foi conhecer a casa dele, e aí essa mulher foi fazer perguntas para ele, e a conclusão que ela tirou foi: realmente esse homem é o homem mais sábio da face da terra, é o homem mais rico que eu já conheci. Mas aí, em um determinado momento da vida, Salomão olha para tudo aquilo, e ele chega a uma conclusão: tudo isso se resume em nada. Tudo isso se resume em absolutamente nada. E aí, queridos, eu comecei a pensar, eu comecei a avaliar por que é que ele escreveu isso, que tudo era vaidade. E aí eu me pegando nesse tema que Deus me deu, pensando nisso, atitudes simples, momentos importantes. Deus começou a ministrar o meu coração a respeito da família. Deus começou a ministrar o meu coração sobre os momentos mais importantes que um homem e que uma mulher podem ter na sua história, que são os momentos em família. E quando Deus
eu comecei a me lembrar de uma série de coisas da minha vida, da minha família, da minha geração. E aí eu comecei a ter algumas memórias ativadas pelo Senhor. Eu até comentando com outros na quarta-feira, falei para ele de algo que Deus me fez lembrar, quando eu orava, e o Gabriel era bebezinho, ele ficava deitado no berço, e eu ajoelhava de madrugada na beira do berço para orar, 2, 3, 4 horas da manhã, e quando eu ajoelhava na beira do berço, eu começava a orar por ele, e às vezes eu parava de orar, olhava, ele estava acordado assim, olhando para mim, orando. Talvez ele não estava entendendo nada, era um bebê, mas o resultado daqueles momentos estão surtindo efeito hoje, porque ele está lá firme com o Senhor. E aí eu comecei a avaliar e pensar em algumas coisas, amados, que nós, por causa de uma série de situações, trabalho, conquistas, realizações, e a gente vai passando pela vida, queridos, se desgastando com uma porção de coisas, deixando de fato valorizar as coisas mais simples e as coisas mais importantes da nossa vida, que é a nossa convivência em família. As famílias já não têm mais o costume de se abraçar. E aí quando eu comecei a pensar nisso, vaidade, tudo é vaidade. E aí quando eu fui buscar a tradução original, eu encontrei a palavra ilusão, eu disse, meu Deus, como o diabo tem trabalhado na nossa geração, trazendo ao coração das pessoas a ilusão de que nós vamos ter uma família feliz, e que nós vamos ter uma família abençoada, se eu passar pouco tempo com a minha família, trabalhando, realizando, conquistando, me desgastando, e de repente o tempo passa, de repente os momentos passam. Eu me lembrei essa semana, uma semana de um tratar muito grande de Deus no meu coração, e a semana eu lembrei de muitas pessoas que já se foram, eu lembrei de pessoas que partiram já da minha família, da minha convivência, e quando o Espírito Santo começou a me fazer lembrar disso, Deus falou, você vai compartilhar isso com a igreja, porque a minha igreja precisa acordar, a minha igreja precisa aprender a de fato valorizar os momentos em família que eu tenho dado, que eu tenho proporcionado. E aí eu me lembrei do meu avô Miguel. Eu comecei a lembrar dele, queridos, porque eu me lembro de muitas conversas que nós tivemos. Eu me lembro de um dia que eu sentado com meu avô, nós conversávamos, e o meu avô baixou a cabeça e começou a chorar. E ele disse assim para mim, eu deveria ter abraçado os meus filhos, quando eu poderia tê-los abraçado. E eu notei naquele comentário um arrependimento muito grande. E aí eu conversando com o vovô naquela ocasião, ele disse, eu não tinha tempo para minha família, eu tinha tempo para um monte de coisa, eu me desgastei, eu passei a minha vida inteira correndo atrás de um monte de coisa, mas eu nunca sentei para conversar com os meus filhos, quando eles diziam, papai, queria conversar com o senhor, agora o pai está ocupado, agora não dá, agora o pai não tem tempo. Olha para quem está do teu lado e diz assim, aproveite o tempo que você tem com a sua família. Aproveite o tempo que você tem com a sua família. Diga para quem está do teu lado, aproveite os momentos que Deus tem lhe dado com quem você ama. Aproveite o momento que Deus tem lhe dado com quem você ama. Sabe, queridos, eu tenho meditado sobre isso. Uma das coisas que Salomão percebeu no final da sua vida, uma das coisas que ele chegou à conclusão, é que do que adiantou tantas conquistas, do que adiantou tantas realizações, se você prestar atenção, o Salomão escreveu aquele versículo que diz assim, o homem está cercado de muitos amigos, ele virá ruína. Está lá em Provérbios. Sabe por quê, amados? Porque ele entendeu que o fato de estar cercado de amigos, o fato de estar cercado de pessoas que batiam nas suas costas, ou você é um cara bacana, ou você é um cara legal, eu gosto de você. De repente ele descobre que tudo isso não era o mais importante. Que o mais importante ele teve, mas não soube valorizar. Que o mais importante ele teve diante dele, e ele não soube dar valor. E aí, amados, meditando, pensando sobre isso, eu quero ir com você lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 6. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6. Glória. Oh, glória a Deus.
Eu não sei o que Deus quer tratar no seu coração, mas uma certeza eu tenho. Você precisa sair daqui hoje valorizando as coisas certas. Você precisa sair daqui hoje dando valor para o que de fato tem valor. Essa semana o Gabriel teve uma conquista grandiosa lá em Natal. Ligou para a gente, feliz da vida. Deus abriu uma porta de emprego excelente para ele no aeroporto, para trabalhar numa loja. Está feliz da vida, está contente. Ele ligou todo contente. E quando nós estamos falando por telefone, eu disse assim para ele, isso foi 1h30 da manhã, e eu estava falando com ele no telefone, eu disse, nossa filho, a coisa que eu mais queria agora era poder te dar um abraço. E quando eu falei isso, eu engasguei. E as lágrimas desceram. E ele do outro lado começou a chorar. E na hora o Espírito Santo falou comigo, você teve ele perto durante muito tempo. Quantas oportunidades você teve de abraçá-lo? E naqueles momentos que você teve a oportunidade que você não abraçou, você não fez. E eu disse, puxa Deus. Eu falei, mas olha filho, eu te abraço por aqui, mesmo pelo telefone, eu te amo. Nós comemoramos, eu desliguei o telefone e fui orar. E eu ajoelhei, chorei diante de Deus. Eu disse, poxa Deus, que coisa tremenda, porque aí Deus falou comigo, quando eu comecei a meditar nessa palavra. Quantas vezes, amados, nós temos a oportunidade de dar um abraço em alguém. Quantas vezes nós temos a oportunidade de dizer para alguém o quanto nós o amamos, o quanto essa pessoa é importante. E de repente a gente só lembra e a gente só quer fazer isso. Mas quando a gente olha é tarde demais. Quando a gente olha não dá mais tempo. Aí o que diz a palavra do Senhor? 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Aleluia. Tendo, porém, sustento e com que nós cobrirmos, estejamos com isto contentes, ou em outra versão, satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição, à ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Sabe, queridos, quando eu leio isso aqui, eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo algo muito profundo, porque ele fala a respeito de algo que a nossa geração tem vivido, a teologia da prosperidade, a busca incessante por uma prosperidade que, segundo alguns, é a marca de Deus na vida do homem. Não, você tem que prosperar, não, você tem que conquistar, não, você tem que realizar, não, você... E nessa busca desenfreada por prosperidade, por conquistas, por realizações, estamos a cada dia nos distanciando do verdadeiro princípio que é a família. A base da sociedade é a família. A base da igreja é a família. A base de uma geração não contaminada e não poluída é a família. E aí, queridos, por que será que a gente vê tantos jovens, moços e moças, se envolvendo no lesbianismo, no homossexualismo, nas drogas, na prostituição e em tantas outras coisas? Porque está faltando a compreensão, porque está faltando o amor. Ontem eu estava lendo a matéria da revista Isto É, falando sobre aquele menino que foi assassinado pelos pais, o médico. Eu estava lendo a reportagem ontem na revista, mas eu fiquei passado com o que eu li ali. Que a juíza de uma vara, de uma comarca, recebeu aquele menino na sua sala. E o menino disse, eu estou aqui porque eu queria que a senhora me arrumasse uma família para me adotar, porque o meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Aquelas pessoas que estão na minha casa, eles
sepultado, foi colocado uma injeção no seu organismo. Amados, olha que coisa. E aí você começa a perceber qual é o grau da desgraça que a humanidade está vivendo. Mulheres que vão até a delegacia para falar com alguém e dizer: olha, o meu marido não me ama, porque, amados, muitas vezes a gente olha para o casal e acha que está tudo bem, está pensando que eles estão vivendo em flores, mas entre quatro paredes somente Deus conhece. Muitas vezes nós olhamos para filhos, para filhas, pais e mães que estão vivendo situações entre quatro paredes, amados. E sabe por quê? Tudo isso tem um fundamento só. Porque está faltando nós valorizarmos as atitudes simples e os momentos importantes. Quais são as atitudes simples? Muitas vezes o marido chega em casa e a esposa vem e quer dar um abraço. Ela não quer nada, né? Ela só quer um abraço. E o marido olha e diz assim: o que é que você quer? Ele está querendo um abraço, está querendo alguma coisa, tem algum interesse por trás. E muitas vezes, amados, eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse assim: muitas vezes, no pedido de um abraço, está o pedido de socorro. Queridos, quantas vezes, filhos e filhas, às vezes um filho, uma filha pequenininho, chega perto do pai e da mãe e quer sentar no colo, quer dar um abraço. A Esther está casada. Eu lembro do dia que a Esther falou: posso sentar no seu colo, pai? Já casado. Eu brinquei com ela, falei: você tem um marido agora? Não, mas eu estou com tanta saudade no colo. Sabe por quê, queridos? Nós temos que entender. Diga para quem está do teu lado: o ser humano, quando foi criado por Deus, ele foi criado em amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Você tem Deus na sua vida. Você tem a essência do amor. Você está entendendo? Então, amor é uma coisa que faz parte da vida do ser humano. Amor é algo que faz parte da vida do ser humano. E muitas vezes, amados, dentro do casamento, dentro do relacionamento familiar, a única coisa que está faltando não é o dinheiro. Porque muitas vezes a gente acha: poxa, se eu tivesse dinheiro, teria tudo. Se eu tivesse dinheiro, eu teria um lar feliz. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, amados. Muitas vezes o que está faltando é simplesmente amor. É muitas vezes simplesmente um momento de compreensão de uma atitude simples. Uma atitude simples. Às vezes um carinho, às vezes um afago, às vezes um abraço. Quantas vezes você já abraçou alguém e ficou em silêncio? Quantas vezes você já chegou perto de alguém e não falou nada? Quantas vezes você já chegou perto de um filho, de uma filha, e você sentou perto e teve vontade de chorar? Sabe por quê, amados? Porque o Espírito de Deus está em nós. Amado, Salomão tinha tudo. Salomão teve toda a riqueza que você imaginar. Salomão foi um homem que teve todo o sucesso. Ele teve muito mais sucesso do que esses homens que estão hoje aí fazendo sucesso na nossa história. Ele era um homem famoso, rico, de sucesso, de resultados na sua geração. Porém, amados, ele chega à conclusão de que tudo não passava de vaidade. Porque ele depositou a sua esperança, a sua confiança em tudo, que era material, que era benéfico. Mas quando ele chega no final, ele olha e diz assim: do que adiantou tudo isso? Do que valeu a pena tudo isso? Você percebe quando Salomão escreve lá em Eclesiastes capítulo 12, que está escrito lá: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais vêm dizer: não tenho neles prazer algum. Como é que alguém que tinha tudo consegue chegar no final da vida e dizer: eu não tenho prazer em nada disso? Eu me lembro do meu tio Rosenberg, que também já foi morar com Jesus, e eu me lembrei dele essa semana. Eu lembro quando o tio Rosenberg teve a oportunidade de conviver conosco aqui em Tietê, em família. Foi uns 2, 3 meses que ele ficou com a gente aqui, um mês. E nesse período que ele ficou conosco, eu lembro de algo que ele disse, que eu nunca mais esqueci. Quando ele disse assim: puxa vida, eu passei a vida inteira tendo uma família tão maravilhosa e só fui descobrir isso agora, na reta final. E já estava com os dias contados para morrer. Então, queridos,
Será que você tem dado valor para as pessoas que estão do seu lado? Será que você tem dado o devido valor para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua filha? Será que você tem dado o devido valor para os irmãos que estão aqui na igreja? Eu lembro da irmã Nenê, quando nós congregávamos juntos, e um dia eu fui tomar um café na casa da irmã Nenê. E eu me lembro que tinha café na garrafa, e eu tinha liberdade, chegava na cozinha da casa dela, entrava, ô irmã Nenê, vou tomar um café. Eu sempre fui um pastor assim, descolado, chegava na casa dos irmãos, brincando, dando risada. Eu me lembro que aquele dia eu fui pegar a garrafa de café, a irmã Nenê pegou a garrafa de café da minha mãe e disse: não, pastor, não, o senhor é o meu pastor não vai tomar o café que eu fiz de manhã, vou fazer o café agora, passar um cafezinho na hora, o senhor é o meu pastor, o senhor merece. Eu disse: senhor, irmão, obrigado. Eu disse: não, pastor, eu tenho que valorizar o senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu posso não ter a oportunidade de fazer um café para o senhor. E naquela noite, a 1h da manhã, a irmã Nenê partiu para o Senhor. Sabe, amados, realmente foi o último café que ela fez. Foi o último café que nós tomamos juntos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu posso não saber o que vai acontecer amanhã, mas enquanto estiver perto de você, procurarei ser o melhor para você. Amém, queridos? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas é importante que você saiba dar valor às atitudes simples, ao abraço, ao carinho, ao cafuné. Às vezes você está lá fazendo alguma coisa na sua casa e de repente um filho, uma filha chama: mãe, vem cá, olha, eu fiz esse desenho para você. Ah, você me chama para ver o desenho, agora eu estou ocupado. Valorize aquele desenho, valorize aquela atitude, valorize aquele beijo. Quantas vezes eu deitei na minha cama para dormir, e a Vitória gritou lá no quarto, a Esther a mesma coisa, o Gabriel era desse jeito, porque a gente deitava, aí quando você já deita, né? Você deita e você se acomoda embaixo do cobertor, aí você põe o cobertor direitinho, aí quando você pensa que você vai dormir, lá no outro quarto grita: mãe, oh, mãe, vem cá um pouquinho. Aí você: ah, não vou não. Ah, sim, porque você não sabe que aquele pedido muitas vezes pode ser um pedido de socorro. Nós não entendemos, amados. Deus está no controle da nossa história. Deus está no controle da nossa vida. Deus nos tem dado uma família. Sabe qual é a coisa que nós mais priorizamos aqui na Igreja Evangelho e Vida? É a família. Não há bem maior do que a família. Não há patrimônio maior do que a nossa família. Diga comigo: o meu maior patrimônio é a minha família. Olha só, precisamos aprender a dar valor às atitudes e aos momentos que jamais voltarão, que ficarão na lembrança. Se eu perguntasse aqui para ela se ela lembra da Késia, quando ela começou a gatinhar, você lembra? Você lembra quando ela deu os primeiros passos da saudade? Mas não dá para ver mais, ficou na lembrança, né? Você lembra, Elsa, quando essa menina linda chorou, quando nasceu, o primeiro choro, é fresco na memória, você ainda lembra daquele momento? Cada um de nós temos lembranças. Só que tem um detalhe: são lembranças que vão ficar só na lembrança. É por isso que cada momento, cada segundo, cada instante precisa ser valorizado. Quantos são casados aqui? Quem lembra do dia do casamento? Você lembra? Você lembra? Você lembra do dia do seu casamento? Você lembra da emoção? Você lembra do nervosismo que você estava? Lembra que a mão estava suando? Você lembra quando você pegou a mão da noiva para colocar a aliança? Você estava tremendo com a mão da noiva na mão? E a noiva brincando com você, dizendo: não vai desmaiar, cuidado, não vai desmaiar. São momentos, amados. Mas o tempo passa. E muitas vezes esses momentos ficam na lembrança. Mas é importante que você dê o devido valor. É preciso que você valorize de fato esses momentos, que são momentos e que são atitudes que jamais voltarão. As irmãs que estão gestantes, valorize esse momento. Valorize, porque esse momento vai passar. Eu lembro quando eu colocava a mão na barriga da Eliane, que o Gabriel mexia dentro da barriga, eu sentia o osso.
encostaram a minha mão. Que emoção, a gente está tão contente. Depois eu lembro da Esther, quantos momentos gostosos que a gente viveu. Depois a Vitória, cada uma, mas nós temos lembranças. Mas esses momentos não voltam mais. Dá um sorriso para o lado e diz assim: aproveite bem cada momento. Amém, queridos? Aproveite bem cada momento. Olha só, devemos valorizar as atitudes mais simples, mas que contêm por detrás amor, carinho e um desejo forte de aproximação. Nós temos que aprender a valorizar esses momentos. Eu não sei quais são os seus alvos, eu não sei quais são os seus objetivos. Você pode ter como alvo a conquista de uma casa, glória a Deus. Você tem que ter como alvo a conquista de carro, glória a Deus. Você tem que ter como alvo a conquista de um patamar melhor no seu local de trabalho, ou da conquista de uma independência para trabalhar por conta. Tudo isso é importante. Mas você precisa, acima de tudo, lembrar que a sua família é o seu bem e o patrimônio maior que Deus te deu sobre a face da terra. Amados, valorize a presença de Deus na sua vida. Quando eu falo de valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos, será que nós temos dado o devido valor para Deus? Será que nós temos valorizado o que Deus tem feito por nós? Será que eu só dou valor para Deus quando Deus faz alguma coisa muito grande? Ou será que eu dou valor a Deus quando eu olho para o prato de comida que eu estou sentando para almoçar ou para jantar? Eu digo: Deus, muito obrigado. Quando eu pego uma roupa para me vestir e o meu coração está grato, eu Senhor, obrigado por essa roupa que eu posso vestir, obrigado por esse calçado que eu estou colocando no pé. Você tem sido grato a Deus? Você tem expressado a sua gratidão a Deus? Amém, queridos? Eu gostaria de curvar a sua cabeça um pouquinho. Feche teus olhos e curva a cabeça um pouco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria pedir para o Anderson pegar o violão aqui. Eu queria que você, com teus olhos fechados, um minuto. Quero que você ouça o que eu vou falar para você aqui. Alguns anos atrás chegou nas minhas mãos um folheto relatando a história de uma jovem americana. E nesse bilhete dessa jovem americana era um bilhete de despedida que essa moça fez com seu pai. E nesse bilhete ela escreveu: Pai, eu sou muito grata ao Senhor pelo dinheiro que o Senhor investiu na minha vida, por tudo que o Senhor fez por mim, pelas roupas luxuosas, pelos calçados luxuosos. Mas o tempo que eu precisava de investimento do Senhor, o Senhor me deu. Quando eu pedia para o Senhor um tempo para um momento de conversa, para um abraço, o Senhor abria a carteira e me dava o dinheiro. E com esse dinheiro eu comprei drogas, com esse dinheiro eu comprei bebidas. E hoje eu estou aqui agradecendo tudo que o Senhor fez e me despedindo do Senhor para sempre. Quando isso chegou nas minhas mãos, era o bilhete de uma moça que cometeu o suicídio. Porque a única coisa que ela não tinha era o carinho e o amor do seu pai. Um pai rico, milionário, que tinha tudo materialmente para dar a ela tudo de bom e do melhor. Mas o principal que ela queria era o colo, era o abraço, era o carinho. Quantas esposas precisam do carinho do seu esposo? Às vezes o marido não precisa de muita coisa, não precisa de um momento de atenção, de um momento de valorização. Queridos, eu gostaria que você, em nome de Jesus, estivesse meditando agora. Você tem dado valor para atitudes simples e para os momentos importantes? Deus tem colocado algo no meu coração muito sério e muito forte. Nós vivemos uma geração onde as empresas estão empenhadas a cobrar cada vez mais dos seus funcionários. E com isso, amados, as próprias empresas, indústrias, têm sido um instrumento usado pelo diabo para destruir a convivência familiar. Então é importante que, por mais que você precise do seu trabalho, por mais que você precise trabalhar,
que você saiba dosar isso. Você sabe olhar e dizer lá no seu patrão, dizer, olha, eu sei que a empresa está precisando de mim, mas eu tenho por trás de mim uma família, e a minha família precisa de mim. Sabe, queridos, isso é muito importante. É importante que você trabalhe na obra do Senhor. É importante. Durante anos eu vivi envolvido com a obra de Deus, e eu vivi um ativismo muito grande, a ponto de eu não poder estar em festas dos meus filhos. Eu me lembro de uma ocasião que os meus filhos iam participar de uma festa na escola, o Gabriel e a Esther, eles eram pequenininhos, e eu liguei para a Eliane e falei para ela, olha bem, eu estou aqui no congresso que eu vou pregar, e eu não sei se vai dar tempo de eu chegar para a festividade. E ela disse assim, Paulo, dá um jeito de vir, porque eles estão tão ansiosos, eles prepararam a dança, prepararam a música na escola, e eles estão todos ansiosos esperando você chegar, porque é o dia dos pais. Você consegue imaginar isso, amados? Consegue imaginar o que é para o coração de uma criança, a desilusão de repente estar ali numa festa para a mãe, e a mãe não aparecer, numa festa para o pai não aparecer. Eu me lembro que eu falei com o pastor, eu tinha que pregar no dia seguinte, e eu chamei o pastor e falei, pastor, o senhor tem alguém que possa me substituir? E o pastor disse, por quê? Eu disse, porque eu tenho 2 filhos que vão se apresentar amanhã às 9 horas da manhã na escola. Eu preciso estar lá para honrar os meus filhos. E aquele pastor olhou e disse, meu irmão, essa é a atitude mais sábia da sua vida. Ele disse, porque você está investindo nos seus filhos, que são o seu futuro. E eu falo para você, amados, não me arrependi nem um pouco. Como valeu a pena aquela atitude? Como valeu a pena aquele momento? Porque hoje eu posso olhar e ver os meus filhos servindo ao Senhor, mas não enxergando o ministério, não enxergando o pastorado como algo destrutivo para a minha família, mas como algo abençoador. O que é que Deus quer que você entenda, meu irmão, minha irmã? Que o seu trabalho, que o seu ministério tem que ser motivo de bênção para a sua família. Tudo aquilo que você fizer materialmente para dar o melhor para a sua família, tudo aquilo que você fizer ministerialmente, precisa ser bênção para a sua família. É por essa razão que nós da Igreja Evangelho Vida não queremos ninguém entupido de cargos, não queremos ninguém abarrotado de coisas para fazer, não. Nós queremos aqui pessoas curadas, pessoas tratadas, famílias plenamente abençoadas e cheias da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou convidar você a se colocar de pé, por gentileza. O versículo 7 de 1 Timóteo 6, eu quero que você reflita sobre isso. Porque nada trouxemos deste mundo para este mundo, e certo é que nada, absolutamente nada, podemos levar dele. Tudo vai ficar aí. O carro, a casa, o dinheiro, as roupas, tudo vai ficar. Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho sempre falado isso sobre um legado. Nós passamos uma situação muito assustadora ontem. Minha esposa ficou assustada. Mas eu digo de boca cheia, não é dessa vez. Ainda tenho muito para viver. Graças a Deus. Não é dessa vez. Para a glória de Deus. Sabe, amados? Mas quando você se vê numa situação que você percebe que algo ruim está acontecendo, a primeira coisa que você pensa é, meu Deus, e minha família? E a família, Senhor? Mas a Bíblia diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Você que está gestante, põe a mão na sua barriga aí, você que está gestante. Quem está gestante? Põe a mão. Põe a mão. Diga para esse bebê que você o ama. Diga que eu te amo. Eu te amo. Tem verdade? Não, olha para a barriga assim. Diz aí, eu te amo, viu? Eu te amo. Começa a declarar o seu amor para essa criança. Sabe por quê, amados? Sabe por que nascem crianças? Que nascem, muitas vezes a criança nasce até num berço bacana. Não tem
sentem falta de nada e dão trabalho. Vamos dizer assim, mas o que será que aconteceu? É porque houve rejeição durante toda a gestação. Oh, como é importante que você aprenda isso. Você está com alguém da sua família perto aí? Olha para mim da sua família e diga, olha como você é importante para mim. Diga isso, diga para os seus filhos. Diga para quem está do teu lado, diga, você é importante para mim. Não é da tua família, irmão Roberto, você é muito importante para mim, irmão Roberto. Você é importante para mim. Marcos Namboia, você é importante para mim, querido. Glória a Deus pela sua vida. Esqueci o nome da sua esposa. Irmã Lia. Hã? Irmã Lia. Eu te amo, irmã Lia. Lia, você é muito importante para mim. Como é seu nome, filha? Miriam? Bia. Você é importante para mim, viu? Em nome de Jesus. Como é o nome da pequenininha? Júlia, você é importante para mim, viu, Júlia? Sabe o que ele diz é isso? A igreja de Jesus era formada em amor. Sabe o que é que fazia de Jesus e dos seus discípulos? O diferencial é que eles se amavam. Amém, queridos? Nós vamos cantar um louvor. Depois desse louvor nós vamos orar. Amém? Faça desse cântico com oração. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Maria está me colocando aqui, irmão Maria. Glória a Deus. Mas você sabe que isso é importante para mim. Oh, glória a Deus. Glória ao seu redor. Vendemos tanto, com medo de sorrir. Oh, aleluia. Há tão pouca emoção. Um sorriso amigo faz outro existir. Glória a Deus. É tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Glória a Deus. Devemos desanimar. Um mundo melhor só depende de nós. Deus seu melhor. Isso que eu sei, isso é o que Deus quer. Glória. Faça
amor em quem está do teu lado, em nome de Jesus. Pega a mão de quem está do teu lado. Sabe, queridos, não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor do que nos amarmos, do que de fato nos amarmos. O amor está acima de todas as coisas, queridos. O amor de Deus derramado em nosso coração. O amor de Deus derramado em nosso coração. Dê valor. Valorize atitudes simples. Momentos importantes. Não deixe mais passar em branco. Quando alguém chegar e desejar estar perto de você, valorize isso. Dê valor para isso. Dê valor para esses momentos que são tão fundamentais na nossa vida, em nome de Jesus. São fundamentais. Eu falava com um amigo hoje, e conversando com ele, quando ele disse assim: rapaz, você sabe que eu amo você em Cristo? Ele disse: ainda bem que ninguém vai ver essa conversa, porque você não sabe o que eu sinto quando eu ouço isso em você. Porque muitas vezes, amados, nós temos amigos e não sabemos que muitas vezes esses amigos estão carentes de amor, de carinho. Então ame. Não há um valor que nós possamos dar ao amor. O amor de Deus está derramado no nosso coração. E a maior demonstração de amor de Deus foi Jesus na cruz do Calvário. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Ensina o teu servo e a tua serva a valorizar a sua família, o seu lar, a cada momento. Ensina-nos a valorizar os irmãos que estão aqui nessa noite, a valorizarmos aqueles que não estão aqui hoje, mas que nós amamos. Oh, Pai, no encontro deles, ó Deus, de maneira e de forma muito especial. Alcança-nos em nome de Jesus, Pai, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Nos proporciona ainda outras oportunidades para estarmos juntos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Repita comigo assim, se quiser ficar em bondade. Repita assim, diga: Senhor Deus, eu te peço nessa noite, ajuda-me, Senhor, a valorizar os momentos mais simples, ó Deus, mas que são tão importantes, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, a valorizar as atitudes mais simples, mas que são fundamentais para a minha vida, Senhor. Ensina-me, ó Deus, a dar valor ao que realmente tem valor. A partir de hoje, Deus, ajuda-me, Senhor, a olhar para a minha família de forma diferenciada. Ajuda-me, Senhor, a olhar para os irmãos de forma diferenciada. Que o teu amor, Pai, venha banhar o meu coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor em nome